Mas que bom estar com vocês mais uma vez aqui, ministrando a palavra, compartilhando daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E Deus tem falado comigo muito ultimamente a respeito de salmos, e eu amo salmos. Quem me conhece no particular sabe que eu sou apaixonado por salmos e pelas bem-aventuranças. Eu sou apaixonado por coisas no secreto, coisas em pequenos grupos, coisas compartilhadas no íntimo. As bem-aventuranças foi praticamente isso. Jesus conversando com seus discípulos, ensinando coisas misteriosas, preciosas, do filé mignon do negócio. Como também eu sou apaixonado por salmos. Eu amo ver o coração do homem na letra e tentar e começar a imaginar e estudar a respeito de como se passava o coração desses homens de Deus e as situações que eles viveram, e como Deus agiu, como eles foram moldados por Deus nessas situações. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um rapaz que todos nós amamos ouvir falar dele, todos nós gostamos e conhecemos a sua história. Davi. Todos aqui conhecem a história de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. E já quero pedir para você abrir comigo o Salmo 51, verso 17, para darmos início aqui à nossa exposição dessa noite. Salmo 51, verso 17. A palavra do Senhor diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento e colocamos diante do Senhor os nossos corações. E nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Fale conosco porque é a Tua palavra que será exposta nesse momento, e nós pedimos que o Senhor penetre no profundo dos nossos corações, trazendo a Tua verdade e nos ensinando das profundezas que o Senhor tem preparado para nós, de tão ricas bênçãos que há na Sua palavra. E quão precioso é o amor que o Senhor tem para conosco. Que essa noite nós venhamos, seres queridos, maravilhados e derramados no Senhor. Que nós venhamos ser alimentados pelo pão do céu. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém. O Salmo 51, eu creio que alguns de nós sabemos o contexto pelo qual ele foi escrito. O Salmo 51, e eu abri com vocês a leitura desse Salmo, e disso que eu quero abordar com vocês essa noite, no verso 17, porque o verso 17 é uma conclusão que Davi chega diante de uma situação que ele viveu. Davi, um cara que cometeu um pecado mais ou menos assim, sabe aqueles pecados meia boca? Só que não, né? No ano em que era para que os reis estavam em batalha, aquela coisa toda, todo mundo ali. Lá está Davi, comendo mosca, como diz lá no Maranhão, né? Dando uma de Zé para cima e para baixo. Em vez de estar na guerra, está andando ali no terraço do palácio, olhando, contemplando suas riquezas, o seu império. Ele olha e vê uma irmã lá embaixo, tomando um banho, se limpando da sua impureza. Ele olha, que linda. Ô, espingarda de matar crente. Ele olha aquela mulher e ele fala: rapaz, quem é aquela mulher? E eu tenho certeza comigo que Davi não olhou assim. Oh, não. Ele olhou. Rapaz. Eita. É mais ou menos assim quando o pecado faz com a gente. É ou não é? Quando a tentação vem. É ou não é? É ou não é? O cara que a fraqueza dele é a cachaça, ele olha assim para uma garrafa de cachaça no mercado, ele faz: ô, ipioca. Aí ele olha e faz: tá amarrado, Satanás. Aí ele olha: eita, com limão. Eita, rapaz, com tira-gosto, um torresmo. Aí começa, daqui a pouco, quando vê, tá no carrinho dele, do mercado. Ou então na praia, né? O cara tá ali, né? O irmão tá ali, aí tá querendo olhar para o mar, contemplar a beleza feita por Jeová. Ele olha para frente, tem as montanhas na frente dele, né? Aí ele:
Eita, rapaz, que negócio é esse? Ele olha para o lado, tem outro, né? Ele não sabe o que fazer. Aí fica com aquilo alimentando na mente dele e assim vai. Lá está Davi comendo mosca. Ele olha para aquele negócio. Quem é aquela mulher? Betseba? Mulher de Urias, o Eteu, aquele teu servo lá, aquele cara da guerra lá, um dos caras. Ah, beleza. Pronto, já foi laçado. Manda aí um WhatsApp para Joabe, manda Joabe vir conversar com ele. Ó, é o seguinte, manda Urias aqui, eu quero bater um papo com ele aqui. Tal, aí conversa com Urias, como é que tá lá e tal, conversa com Joabe. Aí fala para Joabe, fala o seguinte, ó. Pega Urias, bota ele assim, ó, sabe quando tá a guerra, aquela fronte de guerra, nego aqui, nego ali, bota ele na frente mais complicada que tiver, e bota ele lá e vai saindo assim, mais ou menos assim, de lado, e deixa o pau cantar na cabeça dele lá, que o rapaz vai morrer, porque... Por que ele fez isso? Porque ele tinha deitado com a mulher do cara, a mulher tinha ficado grávida, e ele queria dar um jeito de encobrir o seu pecado, né, e dar, olha o que o diabo faz na mente do cara, né, olha o que o pecado faz. A história continua, né? E lá vai e tal, e manda Uriazinho aqui, aí conversa com Urias, aí ele fala para Urias, né? Opa, tudo bem, vamos jantar aqui comigo? Não, vai lá na tua casa. Ele querendo disfarçar a situação, achando que Urias ia para a casa dele, ia dar uma namorada com a mulher, para, né? Então, vai dar tudo certo. O cara leal ao rei como era, não é justo. Não é justo os meus senhores, meus amigos estarem lá no fronte de guerra, dormindo em barraca, e todo mundo lá, aquela coisa toda, e eu ir para casa, comer, tomar banho, ficar de boa, deitar com a minha mulher, isso não é justo. O cara nota 10. Dormiu na porta do templo. Davi, moço, vai lá para tua casa, vai lá, enche o cara de cachaça para ver se o cara vai, e o cara não foi. O cara manda uma carta com a sua própria sentença de morte, e assim acontece. Urias morre, Joabe manda o recado dizendo que Urias morreu. Davi achou que estava tudo ok. Urias morreu, a mulher lamentou a morte, trouxe a mulher para ele, o filho vai nascer, o filho é meu, ou então o filho é de Urias. Eu sei que ele achou que ia estar tudo disfarçado, tudo encoberto. Porém, quando você vai olhar comigo, lá em 1 Samuel, lá no capítulo 11, e no versículo, quer ver? No versículo 27, você vai perceber que nada escapa dos olhos do Senhor. E lá está dizendo assim, ó. E passando o luto, enviou Davi, recolheu sua casa, lhe foi por mulher, e lhe deu à luz a um filho, porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O Senhor está vendo tudo. O Senhor viu tudo. E quando a Bíblia fala que foi mal aos olhos do Senhor, é tipo assim, pecado. Está errado, errou e feio. E do Senhor a gente não zomba, do Senhor a gente não esconde nada, do Senhor a gente não tem jeitinho brasileiro, do Senhor não tem faz o L, do Senhor não tem jogo político, do Senhor não tem nada, mano. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, nada dele se esconde, nada. O Senhor olha e fala, vou fazer um negócio. Manda um profeta lá na casa de Davi. Lá chega o profeta Natan. E aí o profeta Natan chega lá, oi, aí Davi fala, Labachura, ele fala Yanderá. E aquela coisa. Diga, vaso, diga. E começa a conversar. Rapaz, vou te contar uma historinha aqui. Tinha um cara rico, ele tinha um monte de ovelha e vaca e aquela coisa. E tinha um cara que só tinha uma. Aí esse cara recebe uma visita, um viajante. E aí o cara que era muito rico, ao invés de matar de uma das dele, ele mata aquela que o cara tinha, somente uma. E tá, e o Davi vai ficando enfurecido. E Davi olha e fala, diz aí, rei, o que a gente tem que fazer com esse cara? Meu amigo, tem que pegar esse cara, moê-lo, tem que prender, tem que matar e tal. Pois é, esse cara é você. Davi toma aquele susto, porque o pecado foi colocado diante dele, ele achou que estava escondido. E o interessante é que, quando você vai ler Salmos, você percebe que Davi conhecia o Senhor. Várias e várias situações, você vai ver salmos e salmos, que Davi já havia escrito, que demonstravam que ele conhecia muito bem o Senhor. Ele tinha um relacionamento com o Senhor. E aí eu fico parando para pensar, como, em que momento
passou pela cabeça de Davi que o Senhor não estava vendo o que ele estava fazendo? Em que momento Davi achou que poderia enganar a Deus? Que poderia colocar as coisas para debaixo do tapete? Em que momento Davi achou que poderia fazer isso? Meu Deus, como assim? O mesmo cara que, eu não parei para olhar com cuidado a sequência do que foi escrito, porque salmos foram escritos não de forma cronológica, mas foi o mesmo cara que escreveu o Salmo 139. Se eu for lá para o final, lá para a alvorada, o Senhor está. Se for para o mais profundo do buraco, o Senhor vai estar. Mais alto dos montes, você vai estar. Antes que eu venha nascer, os dias meus estavam escritos. Antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já tem. Como que ele achou que... É impressionante como o pecado tem o poder de nos cegar. Como o pecado, às vezes, tem o poder de manchar a lente do nosso óculos assim e achar que... Assim como nós não estamos vendo a coisa tão clara como está diante de nós, a gente acha que Deus também está dessa forma. Como o pecado, como o diabo tem, esse poder de nos seduzir e achar que nós estamos de um Deus que é bobo. E Deus não é bobo. Ele está vendo tudo. Davi olha para essa situação. E o interessante é que chega um momento no texto que o próprio profeta, ele fala para Davi, Davi, o seguinte, lá no versículo 13, o Senhor perdoou o teu pecado. O profeta expõe para Davi o pecado dele. Davi, encurralado, na sinuca de bico, ele fala, realmente, eu fiz isso, eu cometi esse pecado. O profeta fala, o Senhor perdoou o teu pecado. Eu queria já dar uma pausa aqui para nós refletirmos. Já parou para imaginar? Eu tenho certeza que eu estou diante de alguém aqui que não matou ninguém. Eu acho. Que arquitetou a morte de alguém. Aqui eu creio que não tem ninguém assim, meio, meio assim, semelhante a Elise Matsunaga, uma Flor de Lis, alguém assim do tipo. Fernandinho Beiramar, Pedrinho Matador, Manico do Parque. Olha o que Davi fez. Um homem que conhecia o Senhor. Ele não era alguém, ele não era um ímpio, ele não era um cara. Ele foi tentado, ele cedeu à tentação, ele pecou. E além de ter apenas cometido sexo com aquela mulher, que não era dele, ele arquitetou a morte do marido dela. Tentou esconder. E foi preciso o Senhor mandar o profeta lá para botar o dedo na cara dele e fazer com que ele colocasse para fora. E por que eu comecei com o verso 17 do Salmo 51? Porque o verso 17 do Salmo 51 é um verso que traz sobre nós assim uma conclusão maravilhosa, que nos faz jogar nossas armas ao chão, que faz jogar o nosso medo ao chão. O verso 17 é uma conclusão de Davi a respeito de como Deus nos trata. E é uma conclusão de quê? Que o tratamento de Deus conosco, quando Deus nos coloca diante dos nossos pecados, nos constrange diante dos nossos pecados, a intenção não é nos condenar, Ele faz isso porque nos ama. Nos colocar em uma situação de contrição, de quebrantamento, é a melhor situação que nós podemos estar diante do Senhor. E é assim que Ele nos quer. Ele quer nos tirar de um lugar de soberba, de orgulho, de segurança, de altivez. Não. Você é pó, você é pecador, você não é ninguém. Você é fraco, sim. Você não atravessa a parede. Você não é o Thor. Você não é o Hulk. Você não é o Batman. O Adão que é dentro de você, aqui e acolá, ele levanta, ele quer nadar, porque ele sabe nadar. Davi, quando tem o seu pecado perdoado, assim ele escreve o Salmo 51.
E ele começa o Salmo 51. Interessante, né? Que ele teve o pecado perdoado, mas mesmo assim ele ora. E eu torno a dizer, uma vez que eu estive ministrando aqui, por que vamos orar já que tudo Deus decretou? Por que vamos orar já que tudo Deus está escrito que Ele vai fazer? Por que vamos pedir o pão de cada dia, sendo que o Senhor falou que vai nos sustentar? Para quê? Para que tudo isso? A oração foi o meio pela qual o Senhor próprio construiu. Ele mesmo criou para que nós tomássemos posse daquilo que Ele mesmo decretou. Simples assim. Davi, mesmo tendo seus pecados perdoados, anunciado assim pelo profeta, ele ora. Muito diferente de nós, em alguns momentos, em que pecamos, em que pisamos o pé, às vezes não na casca de banana, mas na jaca ou no atoleiro. E muitos de nós, às vezes, fazemos como o Adão e a Eva, se escondemos, porque, querendo ou não, o Espírito que habita dentro de mim e de você, uma vez que temos Cristo, tivemos um encontro com o Salvador, ao invés de nos colocarmos diante do Senhor, rasgarmos as nossas vestes, nós nos escondemos. Davi fez diferente. No momento que ele foi colocado na sinuca de bico e apontado o dedo para diante dele e falado, você, ele se joga ao chão e toma a melhor atitude da vida dele. Ele não corre para o quarto para fugir. Ele não inventa uma desculpa. Ele corre para os pés do Salvador. E o que eu quero tratar com vocês essa noite é a respeito disso. Eu quero tratar com você que salvos em Cristo Jesus, eles não fogem, eles se empenham para ter a vida transformada por Deus. O esforço de um salvo é ter a vida transformada por Deus. Ele se empenha para isso, porque ele sabe que ele não pode confiar nele mesmo, nunca, jamais. Davi, no verso 1 do Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi não foge. A primeira coisa que Davi faz é o quê? Ele pede perdão. Ele não se esconde. Ele não fica calado. Ele não fica arquitetando a desculpa que ele vai dar para Deus. E isso eu estou falando na situação em que nós somos confrontados. Ele foi confrontado. Ele estava com seu pecadinho encoberto, mas na hora que o profeta chegou, e hoje quem faz isso diante de nós? É a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele o quê? Nos convence do nosso pecado. Se você teve encontro com Cristo de verdade, quando você peca, inevitavelmente você não consegue permanecer inerte. Você não consegue permanecer indiferente. Eu já quero dizer, às vezes é até difícil falar um negócio desse. Às vezes soa até como um julgamento, Iago. Mas se você peca e você permanece inerte, indiferente com aquilo, eu sinto muito te dizer, provavelmente você não conheceu o Salvador, nem aqui, nem no Japão. Porque não tem como. Ele é ciumento. Ele é santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Muitos de nós temos fugido, ou temos agido de qualquer forma e achamos que somos cristãos. Pecamos, vivemos de qualquer jeito e achamos, não, sou calvinista, minha igreja é reformada, salvo, sempre salvo, aleluia. Pornozão, dá-lhe. Na escola, chupar na língua aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentir feito cão, vai, tal. Vai, cara, sou salvo. O pastor Ricardo pregou que eu sou salvo. Você é salvo na mão do capeta. O diabo está lá, você não saiu da minha mão. Eu não te abandonarei. E eu vou te mostrar como que a consciência e o coração daquele que peca. Como que a vida dele, como o estado do coração dele. Davi corre para a presença do Senhor e se derrama diante dele. E a primeira coisa que ele faz, Senhor, me perdoa. Me perdoa segundo as suas misericórdias. Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Perdão, perdão, Senhor. Ele pede perdão. Em segundo lugar, Senhor, além de me perdoar, por favor,
lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 2 e verso 7, eu poderia linkar os dois. Lá no 7 ele fala assim, ó, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Senhor, além de me perdoar, por favor, declara no meu coração, que na minha mente, traz essa consciência na minha mente, que eu estou limpo. Porque eu sei que o Senhor perdoa. Mas eu quero dentro de mim essa consciência que somente o Senhor traz, que eu estou limpo. Assim como lá no Antigo Testamento, o sacerdote pegava o galho de hisopo, vinha no sangue e saía aspergindo na casa que era considerada impura e declarava ela como limpa. Senhor, me declara como limpo. Senhor, me perdoa. E limpa a minha vida, limpa a minha mente, limpa o meu coração, me declara limpo. Olha a agonia, olha como estava o coração de Davi. Senhor, faz isso por mim. Ele, em terceiro lugar, ele confessa a gravidade do seu pecado. Por isso que eu digo, pecado não é brincadeira. Por isso não tem como nós pecarmos e... é só eu orar que o Senhor perdoa. Ah, é? Essa tua... Rapaz, como assim? Ah, é só orar que o Senhor perdoa. Só o fato de você falar assim, cara, como assim? Você pecou. E olha quando Davi declara a gravidade do seu pecado, lá no verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. O pecado é tão forte na vida de Davi, e tem que ser tão forte na nossa vida, que o pecado ele fica na nossa consciência o tempo todo com o dedo na nossa cara martelando. O pecado é aquele que vem sobre a nossa mente, sabe? E quando nós não confessamos, não colocamos diante do Senhor, é para a gente deitar e não dormir. É para a gente caminhar e achar que todo mundo está olhando para nós e falando assim, eu sei o que você fez no verão passado. Não tem como termos paz no coração. Uma vez que fomos salvos por Cristo e pecamos. Quem não tem Cristo... ele não consegue ver diferença porque ele está naquilo, aquilo é a vida dele, é normal. Não tem diferença, sabe? Agora, para quem foi salvo, quando ele erra, quando ele faz quando ele escorrega, quando ele peca, por mínimo que seja, isso incomoda de um jeito. Davi, ele confessa a gravidade do seu pecado e ele vem e fala, ó, Senhor... o meu pecado, ele está o tempo todo na minha consciência, botando o dedo na minha cara. O tempo todo esse pecado está, sabe, o diabo está assim diante de mim, o pecado está assim diante de mim. Em seguida, ele diz que o seu pecado foi principalmente, lógico, ele cometeu pecado contra Urias, etc., mas foi principalmente, é tão grave porque ele pecou contra Deus. Verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Quando nós pecamos, por mais lógico, irmão, que nós pecamos às vezes contra o outro, falamos uma fofoca contra o outro, fazemos alguma coisa contra o outro, mas entenda que, além disso, está o pecado contra Deus. E o negócio é com Deus, irmãos. Todo pecado é contra Deus. Pequei contra o Senhor. E ele reconhece que o seu pecado é tão grande e tão forte, que ele logo em seguida, na parte B do verso 4, ele diz assim, ó, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Senhor, meu pecado é tão grave, foi tão forte, sabe, foi tão pesado que eu fiz e eu reconheço isso, que o que o Senhor fizer, está certo. O que o Senhor fizer, eu não tenho do que reclamar. Bate. A punição que o Senhor me der não tem essa. O Senhor é justo se o Senhor fizer. Não tem. A punição que o Senhor me der, ó, carimba que o gol é legal.
às vezes nós fazemos diferente. Achamos que... Eu já ouvi isso. Irmão, às vezes falando, Deus pegou pesado dessa vez. Deus pegou pesado? Irmãos, eu e você, sabe, eu vou brincar agora, mas assim, não se escandalize, mas eu e você não valemos que o gato enterra. E às vezes nós ouvimos pessoas por aí pregando que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Rapaz, deixa eu te rasgar no meio e mostrar que você reflete depois que reflete o Senhor. Nós estamos longe. Nós somos ruins. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas glória a Deus pela graça de Cristo Jesus, nós fomos alcançados por Ele. E o que Ele fizesse por nós estava certo. Um dia um cara olhou para mim e falou assim, eu não concordo com essa questão calvinista de vocês, essa questão de reforma, não é justo. Eu falei, você quer justiça? Pô, vá para o inferno, rapaz. Você quer justiça? É inferno, eu, você e todo mundo. Pô, isso é justiça. Ele olhou para minha cara, pô, pastor, pega leve o quê, rapaz? Agora ele me salvou, ele te salvou, isso é graça. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, rapaz. Que o pai moeu o próprio filho. Iago pregou esses dias aqui. O que Deus fez com o próprio filho, por amor de um pé rapado como eu e você. O Davi, ele não se justifica, mas ele justifica o que Deus fizer por ele. Ele fala, ó, o que o Senhor fizer está feito. Está certo. Eu pequei foi contra o Senhor. Foi contra o Senhor que eu pequei. E ele continua. Ele reconhece que o que Deus pode fazer por ele é justo. E ele reconhece que é pecador desde o nascimento. E aí vem outro ponto. Quando você olha ali no verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Eita, pastor. Tá vendo? Oh, glória a Deus, por isso que eu amo. Ai, aleluia. Aqui acolá eu vou escorregar mesmo, aqui acolá eu vou pecar, porque eu sou pecador e Deus entende. Davi não expressou isso como justificativa também não, rapaz. Os comentaristas dizem que Davi ele expressou isso para justamente falar, rapaz, é sério, eu sou tão ruim que desde quando eu nasci ruim. E esse sexo fora que eu fiz, e essa arquitetura de homicídio que eu coloquei, na verdade, não é nem o pecado em si, na verdade é o efeito desse ruim que eu sou. Desse pecado que há dentro de mim desde quando eu nasci. É só o efeito daquilo que mora dentro de mim. Não é uma desculpa, é um resultado da nossa carnalidade, do nosso pecado. Que aqui e acolá, a gente busca de todas as formas apagar, colocar debaixo do tapete ou esquecer. Eu estou aqui para te lembrar hoje. Quem eu e você nós somos. Mas principalmente quem Deus é. Que na pessoa do seu filho ele é gracioso demais conosco. Muito gracioso. Davi no verso 6 ele diz assim. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Davi, é impressionante quando ele chega nesse ponto. Que mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo experimentado a Deus, mesmo tendo vivido com Deus, mesmo tendo escrito já algumas coisas, mesmo, sabe, quando você vai ler a história dele e percebido quantas coisas o Senhor tinha feito por ele, ele mesmo assim, ele pecou. Fez um pecado tão grave como esse. E aí eu queria que você refletisse agora nesse momento. Quantas e quantas vezes nós, quem aqui tem mais de 10 anos de igreja aqui? 10 anos, assim, que fala assim, não, tem mais de 10 anos que eu tive encontro com Deus. Vamos ser franco aqui. Aqui e acolá a gente comete uns pecados que a gente olha assim e fala, como que pode, bicho? É ou não é? Como que pode, cara? Meu Deus, eu canto lá em cima, eu prego. Eu sou pastor, eu não sei o que lá, eu lidero adolescente, eu não sei o que lá. Mas como é que pode? Eu fiz isso, cara.
mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo formado em teologia, mesmo sendo ministro de louvor, mesmo sendo filho de crente, mesmo sendo... É impressionante. Olha quão grave. Davi, ele traz esses elementos para demonstrar o tamanho, a profundeza, sabe, a profundidade do seu pecado. E Davi, quando ele faz tudo isso, ele faz o quê, irmãos? Quando ele reconhece tudo isso, quando ele corre aos pés do Senhor. Você percebeu que ele correu para os pés do Senhor, pedindo perdão, pedindo purificação, reconhecendo o tamanho do seu pecado, reconhecendo, sabe, o tamanho daquilo que ele cometeu, não se justificando, na verdade dizendo para Deus que o Senhor fizer por mim, está feito, é justo. Ele fala, Senhor, eu preciso de uma coisa. Ele não foge da responsa, ele não foge de medo, mas ele fala, Senhor, eu suplico por renovação. Sabe aquele pedido assim que vem carregado de angústia, carregado de um desejo assim, mortal, genuíno, aquele desejo assim, sabe assim, ó, Senhor, ou faz alguma coisa, ou senão eu pereço. Davi fez. Vamos lá comigo no verso 8 e no verso 10. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Olha a situação que estava. Não imaginou? Aqui e acolá a gente sente uma dor de gases. Que a gente acha, eu vou morrer, ai. O Lufital vira pedra preciosa dentro de casa, né? Você procurando, ai, que dor. Né? Bate o dedo no canto, ai, dor de dente, meu Deus, Zé Ricardo, me acorde, Zé Ricardo. Vou morrer e tal. Agora o cara está sentindo os ossos esmagados. Olha o que ele utilizou para expressar como ele se sentia diante do momento em que ele escondia o seu pecado. E sentia como fosse a pressão da santidade de Deus diante dele, falando, rapaz, confessa, eu te amo, confessa. Senhor, renova a alegria, o júbilo, para que gozem os ossos que tu quebrastes. O Senhor nos ama tanto que Ele nos quebra. Ele está disposto a nos quebrar todinho, que nem arroz de terceira. Quem te ama lá no Maranhão para fazer bolinho de arroz frito. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um salvo, ele se empenha por ser transformado por Deus. Ele não acha que o que ele conhece de Deus, o que ele sabe de Deus já é o necessário. Ele não se conforma, ele não se justifica. Ele sabe que ele está num caminho de aperfeiçoamento, num caminho de santificação. E o interessante é, cada dia que ele cresce em Deus, ele sabe que ele não pode confiar nele de jeito nenhum. A cada dia que ele conhece a Deus, vai conhecendo e prossegue conhecer a Deus, mais ele se conhece e percebe o quão pecador ele é e o quão dependente de Deus ele é. Esses dias eu ouvi uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala, aquele que mais pede perdão pelos seus pecados, é exatamente aquele que caminha mais perto de Deus sempre. E aquele que tem mais consciência de pecado é aquele cara que está no caminho mais certo que todos os outros. Porque ele sabe o quão vulnerável ele é. O quão prazeroso é estar diante do Senhor. Ele pede a restituição da alegria. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, no verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu para, torna-me dar a salvação, Senhor. Ô Senhor, me traz de volta. Não, ele era convicto de quem ele era em Deus. Porém, a alegria da salvação tinha, no seu coração. Torna a dar-me a alegria da salvação. No coração de alguém que está em pecado, não tem alegria. Tem tristeza. Ele pode estar sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Ele está sorrindo aqui, está tudo bem, mas por dentro ele está triste, amargurado, sofrendo, os ossos esmagados, como que se estivessem quebrados, a consciência o acusando, deitando e às vezes não dormindo.
A cada dia, a mente dele criando aquela bola de neve e mostrando quão tamanho é o pecado que ele cometeu. Porque por mais que foi contra um irmão ou contra alguma situação, o pecado sempre vai contra a santidade de Deus. E às vezes esquecemos de tudo isso. E ele pede: Senhor, traz de volta a alegria da salvação. No verso 11 ele pede: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele está tão triste. Ele quer que volte a alegria da salvação. E ele, como também ele teme: Senhor, por favor, não me lances fora da tua presença. Quem sabe, se ele tivesse em mãos já Hebreus, ele fala: Senhor, não faz comigo como está lá em Hebreus 6. Não deixe com que eu me configure como esses que experimentaram do dom perfeito e agora... Não. Me guarda. Faz o que tiver que fazer, mas não me deixe com que eu me perca. Pode moer. Quando eu olho para esse salmo, irmãos, eu fico assim, constrangido diante desse texto sagrado. Porque aqui eu olho um coração de um homem que pecou gravemente. E não somente de um homem que pecou gravemente, mas do nosso coração quando nós pecamos. Ele praticamente tem que ter essa postura. Algumas características que estão aqui não podem fugir do nosso coração. O reconhecimento da necessidade de perdão, da purificação. Reconhecemos que quando pecamos, pecamos contra Deus. Reconhecemos que, quando estamos em pecado, a justificativa não tem vez. Não existe essa. E se há alegria no nosso coração, indiferença com aquilo que temos vivido ou cometido, avalie muito bem a tua salvação. Opa, é um sinal de alerta? Como assim? Eu tenho vivido dessa forma e nada tem me constrangido. Eu tenho vindo aos cultos, a palavra ela é ministrada, é exposta, nada acontece comigo. Eu coloco um louvor para ouvir, nada acontece comigo. Eu estou num bate-papo com pessoas cristãs, salvas, santas, o papo é legal. Nada acontece comigo. Vou na reunião dos adolescentes, eu estou vivendo uma vida pecaminosa, nada acontece comigo. Opa! Calma. Opa! Tem algo de errado. Tem algo de errado. Como também, lógico, que se eu pequei, e todos nós pecamos. Não estou aqui para falar para você que eu não peco, que está diante de você aqui um santarrão, de jeito nenhum. Não queira visitar a minha mente e o meu coração. Você não vai querer mais me ouvir. Aqui, lá, ainda bem que eu sento com a irmã Mayra lá em casa e a gente tem os momentos nossos. Graças a Deus de um ajudar o outro e pela misericórdia do Senhor tem sido assim, maravilhoso. A gente tem essa prática quando nós casamos. Me ajuda, Mayra, eu estou com a mente assim, o diabo está assim, querendo fazer isso comigo. Ela sabe exatamente minhas fraquezas e onde o diabo quer me derrubar e assim vai. A gente não queira. Estou querendo dizer para você que o diabo ele não brinca. A nossa carne ela foge daquilo que é santo. O homem ele busca desculpas. Isso vem lá desde Adão. Adão, ei! Foi a mulher que o Senhor me deu. Vem de lá. E a ênfase que eu quero trazer para você essa noite é o seguinte. Se você tem se sentido constrangido, não tem encontrado paz no teu coração, mediante algumas práticas de pecado que você tem vivido, eu quero dizer para você, alegre-se no Senhor. Porque se você está dessa forma, é porque o Senhor te ama. E Ele está em todo momento te constrangendo e falando: ei, abra o teu coração que eu quero te perdoar. Abra o teu coração que eu quero te purificar. Eu estou esmagando os seus ossos porque eu te amo. Eu estou colocando o dedo na tua consciência porque eu te amo. Eu não estou fazendo isso na tua vida como papel de promotor. Não, eu estou fazendo isso porque eu sou o advogado justo. Lá em 1 João. Davi, ele continua, e aí quando ele chega lá no verso 13, ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Depois que o Senhor fizesse tudo na vida dele, ele estava querendo dizer: ó Senhor,
diante de tudo isso que aconteceu na minha vida, do perdão que eu alcancei no Senhor, que a minha vida se torne um testemunho. Eu ainda vou sentar com pecadores e vou, quem sabe, contar o que eu vivi, ou eles vão saber o que eu vivi. E isso vai servir de testemunho para mostrar o que o pecado faz na vida de um homem, até onde um homem pode chegar quando ele dá brecha ao pecado, como também demonstra o quanto o Senhor nos ama, que por mais que a gente tente fugir da sua presença, o teu Santo Espírito, o teu amor maravilhoso, nos constrange e nos faz confessar os nossos pecados, e como o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. A caminhada com Cristo, irmãos, ela tem de servir como testemunho. Ela não tem de ser motivo de vergonha. Ela tem de ser motivo de glória. E é por isso que ele fala no versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Quando somos perdoados, quando somos declarados limpos, quando o Senhor, assim como o Natan chegou para Davi e falou assim, ó, está perdoado. A vergonha que existia dentro de nós, o caroço de abacate que estava na nossa goela, que não deixava a gente cantar, as amarras do diabo que não deixavam a gente levantar nossas mãos para cantar, porque o diabo falava no nosso ouvido: ei, você não pode. Elas são desatadas. E a alegria, ela volta aos nossos lábios. Quando confessamos nossos pecados ao Senhor e somos perdoados pelo Senhor, a alegria volta. E foi por isso que ele escreveu o Salmo 32. E aí daria outra pregação, e aí nós não vamos, porque o tempo ele passa. Mas o Salmo 32 é um salmo que ele escreve logo após o Salmo 51 em diante. Bem-aventurado o homem quem tem o Senhor, quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo que o bramido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade dos meus pecados. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de ter poder e achar, até no transbordar de muitas águas. Essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos, de livramento, e assim vai. Queria que você ficasse de pé comigo. Alguns conselhos que eu quero te dar essa noite. O primeiro deles é o seguinte: sermos mascarados não é vantagem. O que é mascarado, Júnior? Lá no Nordeste fala que é mascarado aquele cara que, sabe, não se abre com ninguém, não fala nada. E eu não estou falando para você se abrir com alguém. Aquela pessoa que tem, sabe, quer manter a boa imagem, que tá... Não. Isso não é vantagem. Você vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. O conselho que eu te dou é: abra o teu coração para Deus. Abra o teu coração. Jesus, ele não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar. Tá bom? Jesus, ele veio para resgatar aquele que estava perdido. O filho pródigo voltou correndo para casa e não encontrou um pai falando: agora vem, macaco, eu vou te dar agora uma surra para tu aprender nunca mais a sair de casa. Não. O pai estava esperando ele com vestes novas, sandálias novas, uma festa para ele, um abraço maravilhoso que só um pai pode dar. Eu convido você a abrir seu coração para Deus. Em segundo lugar, Júnior, isso que você falou eu nunca senti. Então deve ser sinal que eu tenho sido uma pessoa muito boa. Não, na verdade é sinal que você nunca teve encontro com Cristo. Porque se o pecado não te constrange, nunca te constrangeu, é sinal que você nunca viveu uma vida santa. Você nunca teve um encontro com aquele que é santo.
Porque, por mínimo que seja, menor que seja o pecado, ele ofende a Deus e automaticamente ele toca em nossas consciências e nossos corações. E eu quero dizer para você que hoje o Senhor te convida a um arrependimento. Ele está de braços abertos a te receber como filho. Ele tem preparado para você esse lugar de graça. Ou às vezes você pode falar: Júnior, não, mas eu já pedi perdão para Deus algumas coisas que eu cometi, mas ainda o diabo fica na minha mente e às vezes fica aquela coisa. Eu te convido agora, no momento que nós estivermos cantando, abre o teu coração para Deus e: Senhor, purifica a minha mente, purifica o meu coração. Eu já te confessei tudo. A tua palavra diz que o Senhor perdoa, o Senhor purifica, que o Senhor joga no mar do esquecimento, o Senhor tem poder para isso. Ele vai te purificar o coração, vai te declarar limpo. Basta ter fé. Se você é filho de Deus, Ele faz isso. E por último, deixar um alerta para você: não brinque com o pecado. Não brinque, não brinque, não brinque. Não brinque. Era para Davi estar na guerra, ele brincou, ele olhou. Vigia. Às vezes é para estarmos estudando, não estamos. A gente abre um site que não é para abrir. Não brinca. Não brinca. Não vacila. Não vacila. Às vezes determinadas situações que vêm diante de você, você fica... Vigia. E é interessante, é impressionante. Eu comentava com a Mayra esses dias, é impressionante. Comigo isso acontece muito. Às vezes tem algumas situações que o diabo ele vem, sabe assim, para me pegar. E eu vou falar algo para você, já falei uma vez. Muito tempo na minha vida eu fui escravo da pornografia. Por muito tempo. E um dia um irmão me perguntou, falou assim: pastor, você fala em línguas, você não sei o quê, estava nesse assunto. Você batizado do Espírito Santo, você não sei o que é isso, viver essa coisa, esse batismo. Porque a gente estava conversando a respeito de Atos, algumas situações. Falei: cara, te explicar assim é meio complicado a gente começar. E a gente ficou uma tarde conversando a respeito disso. Mas eu falei: interessante como o Espírito Santo trabalha na minha vida. Se eu estou numa determinada situação em que o diabo está preparando o terreno para a minha mente, sabe, querer ser refém daquilo, na mesma hora vem uma música: Santo pra sempre. Começa a música aqui, eu começo. Aí na mesma hora o meu coração se aquece e fala: ó, Deus cuidando de mim. E eu: eita, sai capeta. E eu... Aí no outro dia de novo, daqui a pouco quando eu vejo que o negócio tá assim fervendo, eu chego: Mayra, o que foi, amor? A gente precisa conversar. O diabo tá aqui na minha cabeça assim, ó, de 12. Tá na minha cabeça, ele quer. Aí a Mayra: sério, meu amor? Vamos orar aqui. A gente ora. Aí mais tarde ela me dá um remédio. Aí nós... glória a Deus. Entende? Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Não brinque com o pecado. Não brinque. Viver nesse ambiente de pecado é angustiante, é massacrante. E eu quero dizer para você, às vezes você pode falar: Júnior, mas está doendo, é ruim mesmo. Eu quero te alertar, está doendo, sabe por quê? Porque é pecado. E sabe por que está doendo tanto e doendo? É porque o Senhor te ama, Ele está te esmagando e te trazendo para perto. É Ele que está te esmagando, falando: ei, olha, vem, fala, bichão, para de sofrer. É só isso. O Senhor está aqui essa noite, Ele quer nos perdoar, Ele quer salvar, Ele quer curar nossas vidas, Ele quer lavar, Ele quer purificar nossa mente, Ele quer purificar o nosso coração. Olha o que Davi falou: enquanto eu encobria os meus pecados, os meus ossos eram como se estivessem sendo esmagados. Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Já imaginou você ser salvo por Cristo e ter uma vida triste, amargurada, refém do medo, da culpa, da acusação do diabo? Você querer cantar ao Senhor sem reservas, entrar na presença dEle diante do trono da graça
pedir, e orar, e se derramar nele, e você não pode, porque o diabo está com o dedo na tua cara falando, não. Sendo que uma vez que confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar, para nos lavar. E a gente olhar para o diabo e falar assim, não, está consumado, Ele morreu na cruz do Calvário por mim. O sacrifício dele é eficaz, é eterno. Ele é meu advogado. O perdão dele é infinito. Ô Júnior, eu nunca vivi isso, eu não sei o que é isso. Para mim a vida está muito boa, glória a Deus. Então é um sinal que você, meu Deus, cuidado. Cuidado.